Olá, bem-vindo. Este é o Panorama Nacional, primeira edição aqui no Atelier do Peixe, para analisarmos um assunto de interesse público que certamente queremos produzir ideias que possam também gerar desenvolvimento. É, para já, o nosso contributo para a cidadania. Estamos a fazer cidadania aqui na EBTV, a marca que marca, e por isso fazemos este Panorama Nacional com um tema que, de facto, vale a pena analisar com alguma profundidade. A Assembleia Nacional aprovou, na generalidade, a nova proposta do Código do Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares, com 109 votos a favor, nenhum contra e 68 abstenções. Entretanto, taxistas, zungueiras e outros profissionais informais manifestam-se preocupados com esta proposta de lei. E uma das várias perguntas que nós colocamos: os taxistas, as zungueiras e outros que trabalham em regime particular devem ou não pagar o imposto de forma regular? Nós trazemos para este nosso Panorama Nacional, para já, convidados para com eles refletir sobre isto. O Rafael Inácio é líder dos taxistas. Bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, Nildo. Muito obrigado pelo convite à EBTV, a marca que marca. Desde já quero aproveitar e saudar a todos os nossos incansados e bravos guerreiros taxistas que estas horas estão a comercializar a boleia, pautando por uma condução defensiva na salvaguarda do bem maior vida, e também estão a nos acompanhar. Certamente. Obrigado pela disponibilidade. Saudar também o nosso companheiro, o meu colega de painel, que durante o programa vamos debater este grandioso tema que é de utilidade pública e de interesse da nação. Da nação, é verdade. Está também connosco neste nosso painel Eduardo Kialanda, ficou conhecido por um personagem que fez no Assaltos em Luanda por Talibã e carrega este nome agora. Bem-vindo. Muito obrigado, Nildo Vidal. Pelo menos estou feliz. Estou a ver o líder dos taxistas, não na baúca, mas como um passageiro de um programa da EBTV, que é a marca que marca, que o condutor é o Nildo Vidal. Certamente. Eu não sei se estou na condição de cobrador e ele vai sentir o que é ser passageiro, vou lhe mandar emagrecer. Emagrece! Pois. Para ele sentir o que nós sentimos. Como é? Não, mas é sempre um prazer. Eu gosto muito do irmão Inácio, tenho acompanhado as suas lutas e de mais outros membros do movimento que ele representa. É sempre bom quando nós temos em causa o bem maior que é a nossa pátria, é a nossa nação. Não temos outro país. Exato. Nós não temos É como quem queira dizer, aguentemos-nos aqui mesmo. Aqui, né? É aqui. Então, quando eu encontro irmãos que olham para Angola como prioridade, eu fico feliz. Então esperamos ter um programa bem saudável. Nós estamos aqui para comentar, opinar naquilo que é lei por aqueles que nos representam na Assembleia do Povo, ou então agora comumente como Assembleia Nacional. Nacional, exatamente. Bem, Eduardo Kialanda, porque estás agora com a palavra, vimos recentemente, e gostaria de começar por aí, a vinda de Will Smith, um grande ator e produtor ao nível do mundo. Como foi, se quisermos, o encontro com a classe artística ligada à cinematografia nacional? Olha, eu não sei se houve esse encontro, mas na verdade aquilo que eu tive de informação, ele veio em nome da E1 Grand Prix, que é um tipo de desporto que acontece no mar, e veio diretamente para o Ministério do Turismo, que tem um grande propósito, ele que é a mascote, né, deste mesmo projeto que é internacional. E aqui parabenizar o Ministério do Turismo por este grande feito, porque é bonito quando vimos nosso país assim, na tela do mundo, para coisas positivas. Talvez olhando para aquilo que é a nossa classe, talvez um ou outro vão ver que fizeram fotos. Eu disse, pronto, fazer só foto, gostaria tanto, eu sou fã também incondicional de Will Smith, mas tem algo que fala acima de tudo isso. Eu pertenço a uma classe que representa um país inteiro. Então não me senti mal, primeiro é que o propósito que lhe trouxe aqui não é para falar com a classe artística. Mas aqui, se fosse, se juntasse, por exemplo, o útil ao agradável, uma vez que já não, está se fosse aqui, para unir, seria bom esse encontro, porque é o âmbito, né? Como dissemos, nosso país é dos países também do âmbito. Não sei se houve isso entre os ministérios, a mim não me chegou essa informação, mas seria bom se acontecesse.
O que eu notei Por exemplo, que ele esteve reunido com Kayaya Júnior, também um outro produtor. Eu não sei se houve reunião, eu vi fotografias dos dois. Para muitos eu vi fotos. Ok. Sim, pelo menos com o Presidente da República eu tenho certeza que reuniram, Certo. porque eu vi o resumo do que foi a reunião. Com os artistas, nem tanto. Com a outra classe artística, vi com os músicos, porque na gala que houve, né, ligado a este mesmo evento, aconteceu, ele estava no palco e também isso vimos. Cantou parabéns à nossa diva Yola Semedo, que partilhou com ele o palco, ao nosso músico Paul G, que representou-nos muito bem, fez aí os beats, dizer que SSP será sempre SSP. Não, eu vibrei com isso, eu sou fã desse pessoal todo que estou aqui a mencionar. E parabenizar mais uma vez o nosso ministro do Turismo, mas lembrar que os cargos são passageiros. Nós temos que pensar Angola, o Ministério do Turismo está pelo país. Seria bom se dentro dos angolanos procurassem também uma imagem para representar como mascote, ou seja, da mesma forma que o Will Smith veio para Angola como embaixador deste grande evento, que é um Grand Prix, devia ter também um rosto angolano, que não tivesse associado à política. Um neutro, ou músico, ou artista, ou bailarino, qualquer que seja, desde que não fosse um político. Por que digo isso? Os cargos políticos são passageiros. Hoje temos esse nosso ministro e tudo acaba, exatamente, né? De repente ele pode não estar ali e tem uma outra pessoa, mas esse projeto é bom, todos nós gostamos e gostaríamos que continuasse. Mas para isso o Will Smith devia se encontrar com o seu homólogo, também embaixador do mesmo projeto, mas que está agora em Angola. Aí sim eu ia me sentir bem representado. Agora, quanto ao resto, quem esteve com ele, eu me senti que era eu lá, porque eu tenho o espírito da representatividade. Muito bem. Obrigado, era mesmo para começar consigo. Vamos nos focar no nosso assunto. Era também previsível termos aqui um politólogo. Nós convidamos David Beng, analista político, mas por razões alheias à sua vontade não se faz presente. Esta é a parte 1 da conversa que nós queremos ter neste nosso exercício de cidadania, pois a proposta de lei agora foi aprovada e naturalmente continuará a ser avaliada, e então vamos com certeza fazer outros debates com outras pessoas sobre este assunto que está a incomodar os taxistas, zungueiras e outros profissionais informais quanto ao imposto. Rafael Inácio, como é que para já os taxistas recebem a aprovação desta lei? Neudo, vale dizer que os taxistas recebem esta proposta de lei com muita tristeza nos olhos. E ficou-me aqui a entender, nós enquanto taxistas, que parece que esse governo não conhece o povo que dirige. Não conhece o povo que dirige porque entende-se que o taxista, desde os primórdios das nossas atividades, desde o tempo do antigo Roque Santeiro, em feliz memória, nós já viemos a pagar o imposto. Ainda que de forma assim meio que empírica, nós já viemos a pagar. Mas depois o Estado organizou-se e fez sair leis e decretos que, no âmbito da Lei 128/10, que é a lei que regula a nossa atividade, o Estado diz que, para o exercício da atividade de táxi, é importante que os taxistas paguem, primeiro, seguro obrigatório, que é de lei. Segundo, os taxistas paguem licença para o exercício da atividade de táxi. E os taxistas deverão pagar outros emolumentos que lhe autorizam o exercício da atividade de táxi. Vale dizer que esses impostos não vão no bolso dos taxistas. Esses impostos refletem-se nos cofres do Estado. Entretanto, quando eu digo que o governo não conhece o povo que dirige, quando quer taxar a um segmento que, primeiro, não é um segmento formal, a nossa economia é informal e a nossa atividade enquanto taxista também é informal, eu acho que estamos diante da pirâmide invertida. O governo não conhece o povo que dirige porque está em pirâmide invertida, está na contramão. Devia primeiro formalizar a atividade, reconhecer a atividade, legalizar a atividade e, a posteriori, taxar. Como é que eu te vou pagar imposto se eu não sou reconhecido como profissional? Estou ilegal, digamos. Eu estou ilegal. Como é que eu te vou pagar imposto se eu, na verdade, já venho a pagar taxa de circulação,
já vem a pagar, agora que é o IVM, já vem a pagar a licença para o exercício da atividade de táxi, já vem a pagar seguro obrigatório. Que imposto você me quer cobrar? Ah, sim, queres que a AGT venha cobrar os impostos ao taxista, então que formalize a atividade primeiro. Reconheça que, de facto, os taxistas não são candongueiros. Porque quando este governo e a maioria dos membros integrantes do aparelho governativo, do MPLA, nos consideram de candongueiro, não valorizam a nossa atividade. Porque se buscarmos aqui a temática da candonga, candonga tem que ver com o negócio do mercado negro, tem que ver com algo ilícito. E nós não somos candongueiros, nós somos taxistas de uso e de facto. Fica aqui uma boa nova, Nildo Vidal. Quando recebemos o convite, os taxistas de Cabinda disseram assim: presidente, vá lá nos representar, mas diga de viva voz que lei maldada não deve ser cumprida. Eu estou a querer dizer aqui que esta temática do taxista pagar imposto da pessoa singular, que os deputados do MPLA aprovaram, e querem aqui fustigar o taxista, querem aqui tirar do pouco que o taxista tem, para depois eles, na diáspora ou em outros ambientes, e nós temos estado a acompanhar os escândalos financeiros provenientes da AGT, significa dizer que querem tirar o pouco que o cidadão tem, que o taxista tem, para pagar imposto. E é um imposto que, diga-se da verdade, não é controlado de forma a mil maravilhas. Eles são, e nós acompanhamos os escândalos financeiros da AGT e etc. Portanto, Nildo Vidal, há aqui uma série de fatores, há aqui uma série de pormenores que deviam ser acautelados. E nós chamamos a atenção à bancada parlamentar do MPLA, que a miséria extrema, a pobreza extrema, a vulnerabilidade, a falta de políticas voltadas para o taxista, o respeito à nossa classe, a dignidade, a honra e o bom nome do taxista, o MPLA tem estado a jogar fora por conta da má governação. Nildo Vidal, é só ver como é que os taxistas estão atualmente do ponto de vista social e econômico, ou seja... Já vamos para percebermos melhor como é que agora os taxistas estão, porque depois ficou aí também uma questão que não ficou muito explorada relativamente à subida do preço da corrida que aconteceu, e podemos dizer ainda recentemente, que ainda é novo, embora nem tanto, mas já vamos olhar para isso. Talibã e também está aqui a fazer o papel de influenciador digital, porque trabalha também de forma vai pagar também imposto, singular, vai pagar imposto. Isso que estava a dizer o Inácio, vai-se pagar imposto, pretende-se criar uma lei para pagar imposto de algo que está irregular. Vamos aqui, não legalizado, vamos aqui, por exemplo, olhar para o micheiro, o intermediário, o lotador que fica na paragem, que muitas das vezes é atirado pedras por essa atividade e agora se quer cobrar pelo que faz. Bem, essa notícia, quando veiculou pelo país, apanhou-nos todos de surpresa e foi como se fosse uma bomba atômica. Como quem diz, esperávamos tudo, menos isso. Era impensável até acontecer. Era impensável até então, mas isso é para as pessoas que estão distraídas. Porque eu venho a dizer aqui, como um bom apreciador das dinâmicas do nosso país, desde a subida do presidente João Lourenço ao cargo máximo do nosso país, há muita coisa a mudar em Angola. Ou seja, nós notamos... Para o bem, para o mal? Eu estou a dizer as mudanças. Ok. Exato. Então, nós estamos a sentir uma vontade de organizar as coisas. Só que a organização também exige uma organização antes dela própria começar. Ou seja, eu preciso me organizar bem para mim começar a organizar. A organização está mal organizada? Não afirmei segundo as tuas palavras. Eu estou a dizer... Estou a perguntar. Sim, eu estou a avançar. É importante que as pessoas, ou melhor, os promotores dessa iniciativa, organizem-se primeiro bem, porque a iniciativa até então pode-se parecer boa. Eu, quando me chegou, recebi uma série de telefonemas. Os promotores são mesmo os deputados. Você intervém e eu disse assim, mano, primeiro é que vamos ainda entender qual é a finalidade dos impostos. Sem olhar ainda de como é ou não desviado aquilo que todo mundo sabe no nosso país, infelizmente. E tem-se notado que a luta
do governo do presidente João Lourenço para se acabar com isso. Está a dizer que os impostos são está duro ainda. desviados, Talibã. Então, nós sabemos, o irmão até reforçou aqui a questão da AGT e tantos outros, sabemos disso. Então, é uma luta grande para se organizar. Então, o que eu pude notar é quem são os representantes do povo ou das várias classes que existem na sociedade dentro da Assembleia Nacional, que é um dos poderes do nosso país. São os deputados. São os deputados. Esses deputados, antes de levarem as iniciativas para as plenárias deles, era bom que antecipassem em conversas. Ao escutar as pessoas. Ao escutar Aqui as um processo. pessoas. Permita-me, Sim. Talibã, só para reforçar. Continua a insistir que este governo não conhece o povo que dirige. Não, se me permitir ainda terminar, vai ser bom. Porque eu ouvi, aqui é o meu parecer. Porque nós estamos aqui, podemos estar a olhar para o mesmo assunto, mas de ângulos forma diferente. diferentes. Sim. Exatamente. Eu já dizia claramente, nós temos que olhar primeiro qual é a finalidade do imposto. O imposto como tal, ele é um bem para o povo, mas quando é mal utilizado, acaba se tornando agora num mal, num câncer. Isso não é o que queremos. E vê-se que daquilo que é a vontade, e tem-se visto do presidente João Lourenço, eu digo, tem sido de lamentar. Tantas são as iniciativas para que hajam melhorias, as próprias pessoas que assumem parecem estar a lhe ajudar, Há um certo só lhe boicote, só lhe prejudicam mais do que lhe ajudar. Porque, na verdade, se nós olharmos para os nossos irmãos taxistas, nós temos aqui o nosso líder em representação, se olharmos para aquilo que são estragos, aquilo que são transtornos, fazermos uma auscultação ainda nós mesmos, para cada usuário da via pública, quem é o taxista para ele no dia a dia na estrada, podemos não encontrar boas opiniões. Quem é a zungueira no dia a dia, podemos não encontrar boas opiniões. Mas por que não? Permita-me, vou chegar até aí, irmão. Não sei se estás a entender. Nós estamos do mesmo lado, talvez. Eu não discordei. Não, eu só um ponto. Meu caro irmão. Permita mesmo. Sim. Sim, podemos não encontrar um bom taxista ou uma boa zungueira. E aqui quando se faz, parece que os taxistas são guerreiros, são heróicos, isso não é muito bem. Não, eu nem comungo dessa opinião. Eu nem comungo dessa opinião. Mas por que são conotados eu nem comungo dessa opinião. Eu não chamo o taxista de herói, muito menos a zungueira de heroína, um símbolo de mulher guerreira. Não. Eu, para mim, quem romantiza a zungueira, quem romantiza a atividade de táxi no nosso país, esse não quer ver o Angola bem. Não ama Angola. Não ama Angola, não gosta. Porque isso é símbolo claro de que as coisas não estão bem na direção do país. A distribuição não está a ser bem feita. Porque ninguém nasce, acorda e diz mesmo assim, meu sonho é ser taxista em Angola. E se nós fazermos um levantamento de muitos taxistas, vamos encontrar lá doutores médicos, professores formados, engenheiros, mecânicos, tantos profissionais que deviam estar colocados em espaços segundo o saber deles, mas lugares esses que estão ocupados por outras pessoas que entraram lá por vias impróprias. Sabemos dessa realidade. Mas o nosso foco Talibã, aqui, Nildo Vidal, está a ser esse imposto, que eu ainda disse, ainda bem que por enquanto foi aprovado na generalidade, não na especialidade. Então vamos fazer fé que para se chegar até aí tem que se encontrar um denominador comum, onde os deputados, se não tiveram cuidado de antes falar com essas classes, agora saiam ainda, dispam-se dos fatos e gravatas que têm usado nas assembleias. Mas ao aprovar a proposta de lei, já fica aqui clara a intenção. Não, é apenas a intenção. Nós não podemos achar que o facto de ter sido apoiado na generalidade é que já é um facto, é que vai acontecer. Tudo bem que na maior parte dos casos... Mas estamos recordados que todas as propostas de leis aprovadas... Na generalidade acabam também se aprovando na especialidade. A experiência nos diz isso. Veja aqui, nós, os taxistas, os influenciadores digitais, os lotadores, as mulheres zungueiras, temos que nos unir e obrigar... Os mexeiros também, não é? Os mexeiros e etc. Temos que nos unir e obrigar com que os parlamentares, que de facto nos representam, porque o deputado representa o povo, volta a estar caseiro, volta a concordar com o que disse o Talibã, vai às ruas, ouvir os segmentos. Ainda há tempo para isso. Há tempo, porque ainda é só a generalidade. Se só está na generalidade, nós vamos obrigar que os deputados saiam às ruas
calçam tênis, colocam calça jeans e vai lá às ruas, usam polos e vão lá às ruas para ouvir o que de facto o povo passa. Nildo, não tens noção que o taxista, por conta da má governação, uma viatura de aço sustenta 9 a 10 famílias. E quando vem um grupo parlamentar que é consequência, ou seja, que é o promotor da miséria, da fome, da desgraça do povo, que é o grupo parlamentar do MPLA, vem ainda taxar imposto da pessoa singular. Vai taxar como? De que forma? De que jeito? Houve a escutação, ouviu-se os grupos, ouviu-se os segmentos. Então, eu costumo dizer que a pirâmide de Ibrahim Ismailov é clara. Ela começa sempre lá e depois chega na realização. Outro sim, os estágios. O Ivan Pavlov, quando fez os estágios, obedeceu à hierarquia. E esse governo não está a obedecer a hierarquia nenhuma. Está a começar de cima para baixo. É pirâmide invertida. Nildo, nós vamos continuar a apelar à sociedade de que lei mal dada não deve ser cumprida. E diga-se a bom da verdade, Nildo Vidal. Bem, nós, os taxistas, não vamos pagar esse imposto. Irmão, é assim. Eu começaria a dizer o seguinte. E dizer desde já, eu lamento, porque estávamos aqui em conversa nos bastidores, me apercebi do tempo que o nosso irmão ficou detido. Foi apenas detenção, não tinha se confirmado como uma prisão tal qual. A detenção é para romantizar, mas o que passamos tivemos mesmo Sim, é isso que eu estou a dizer. É só para quem nos acompanha perceber também isso. Porque em Angola faz-se, em sometime, faz-se confusão entre detenção e prisão. A pessoa é detido, não é julgado a tempo, fica lá o tempo que é correspondido a uma cadeia, mesmo uma prisão, e depois fica aquela coisa toda. E nós temos aqui, se não é das universidades que está sempre a formar quadro, as faculdades de Direito, são várias. E admiram-se como é que, passado tantos anos, continuamos com essa situação. Dizer obrigado por saíres uma pessoa mais calma, mais serena e não vir com espírito de vingança, porque eu já tive a experiência de estar apenas 5 dias. Hoje digo apenas porque estou na Libéria, na liberdade. Mas foram 5 dias que a minha mente processou 5 meses. Sério, não recomendo a ninguém cadeia. Não recomendo mesmo. Porque cadeia não só te priva fisicamente, mas também como espiritualmente. Você fica bloqueado aí. Então, os saber que... para si foram... Foi um filme de terror. Foi aquilo como se você está a ver mesmo um filme daqueles, mas... Sem fim, né? Sem fim. Mas depois, fim a cabo, o que aconteceu ao Talibã? Sim. O Ministério Público exarou um processo de que os líderes, os taxistas, nada tem a ver com esse processo. Quer dizer, prendem para depois investigar. Então nós estamos aqui, por isso é que eu quero fazer este apelo. Ao invés do irmão simplesmente dizer a quem nos acompanha, porque tu és um líder, como líder é como nas famílias, aquela pessoa que estudou doutorado, que tem óculos, tudo que ele diz tem razão. E as pessoas seguem. Não, você pode vir. Não, espera, deixa ainda o Mano Vidal chegar. Esse é o que estudou, tá vendo? Então, tudo que ele falar é o que está certo. Então, quando nós nos sentimos que temos essa capacidade de influenciar, todo cuidado é pouco. Ainda que eu, se falar no singular, vou agir de uma forma diferente, ou então posso recuar a qualquer momento numa decisão, mas vamos pensar sempre em quem nos tem como modelo. Então, é para dizer o quê? Não necessariamente dizer que uma lei mal dada não precisamos cumprir. O que temos que fazer aqui é, ainda foi aprovado na generalidade, vamos convidar os nossos representantes legais, que são os deputados e outras classes, é o momento de se ter encontros. E esses encontros é para se discutir isso. Senhor deputado, você anda num Lexus. Então acha que essas classes devem pressionar os deputados nesse sentido? Não sei se me estás a perceber onde eu estou a chegar. Senhor deputado, fica-te leve, porque há deputados também não estamos a pensar que está lá mesmo para nos representar. Não, nós no engarrafamento, eu no táxi, você no teu Lexus com ar-condicionado. Não estou aqui a publicitar a marca. Mas não estamos a ter o mesmo estilo de viagem, desculpa lá. Então não adianta me romantizar também aqui que você me representa e representa sei lá como. Saia, venha às ruas, senta com as pessoas. Mas os deputados saem, essa lei. Não. Essas saídas que simplesmente um ou outro filma para depois ganhar likes e comentários.
Não é isso que queremos. Talibã, eu concordo. Peço... E estamos no mesmo diapasão. Então, permita-me só fechar aqui esse parente, irmão. Porque depois vamos ter aquilo que depois vem assim. Vocês é que influenciaram as pessoas a esse tipo de atitude. Isso até lembra-me Martinho Lutero. Quando ele resolveu transcrever a Bíblia, tirando do latim, passando para o alemão e depois, acho que do inglês, e trouxe o movimento protestante segundo a realidade católica, a intenção do Lutero não foi aquela. Mas simplesmente as pessoas olharam e, Lutero disse isso e começaram a fazer contrário àquilo que foi a intenção de Lutero, porque não lhe perceberam bem. O mesmo também, se olharmos para a Bíblia, aconteceu com Paulo. Paulo na cadeia ouviu que, olha, em Efésio, em Romanos, na Galileia, a situação é essa. Ele disse, desculpa lá, não é isso que eu falei. Eu não disse que ninguém pode manter, eu é que não quero. Não tem nada que me imitar. Carta para vocês. Segundo o Romano, olha, é bom que cada homem tenha a mulher dele para vocês não se envolver na prostituição. Deu para perceber a intenção. Mas até hoje, há quem ainda interpreta mal essa passagem. Ou seja, Paulo disse que vocês não são obrigados a seguir o meu modelo. Tenham cuidado. Então é para aqui movimentar o humano, dizer o seguinte, vamos a tempo, senhores representantes legais do povo, a situação aqui é, a lei que vocês aprovaram na generalidade, que é dessas classes todas mencionadas, a proposta de lei, sim, a proposta de lei que foi aprovada, para essas classes todas passarem a pagar imposto, antes deviam até nos solicitar. Mas, como não fizeram, ainda vão a tempo. Vamos sentar. Mas agora, como estava a dizer agora, a atividade é irregular até então, segundo... mas ela aqui pode ser irregular, mas... O decreto 128/10, ele é tão lindo, é tão bonito. O pior é que... Irmão, não sei se me estás a perceber. O Nildo Vidal questiona se é ilegal. Estando ilegal ou não, mal executada, causa ou não transtornos à sociedade. Pois. O lixo produzido pelas nossas mamães ungueiras, por exemplo, o Nido frequenta muito São Paulo, sabes como é que a cena às vezes funciona. Acabou de sair do armazém, comprou o produto, aí mesmo desfez... Mas isso é porque... Permita-me só tirar o exemplo, mano. Deixa só concluir, por favor. Deixa só concluir. Já que falou da Bíblia, eu vou só dar também um trechinho rápido. Sabe o que diz a Bíblia? O meu povo perece por falta de conhecimento. Isso eu usei as 4:6, meu amado irmão. Então diga-me, como é que o povo vai estar educado se o governo não educa o povo? Não, sabe o que está a acontecer hoje em dia? Turistas se não foram instruídos. Quando diz aí do São Paulo, as mamás ungueiras, volto a repetir, Talibã. Irmão, tens que me permitir concluir o exemplo. Não, se não me permites concluir, se não me deixas concluir, aí não me vais entender. Só para ver que o irmão também tocou num exemplo bíblico, até dei as cartas onde está escrito. E eu reforço isso para os tempos de hoje. O nosso povo, hoje em dia, o povo não se perde por falta de conhecimento. Meus amados irmãos, o povo se perde por ignorância de conhecimento. Há placas, sim, há placas no São Paulo proibido a venda ambulante. Exato. E você vai encontrar aí as nossas mamães ungueiras a fazerem e desfazer. Proibido o agente aqui, da ordem vem e diz, mamã, esse mercado aí dentro tem espaço. E vais ver que hoje, Talibã, por eu estar a trazer a verdade, daqui a pouco os que só comentam, os que só partilham os cortes, já vão dizer coisa com coisa, ao invés de olharem no outro lado da moeda que o Talibã está a olhar. Então é para dizer o seguinte, a atividade é ilegal, mas os estragos que causam afetam a todos nós. Então, se o governo achou que podem propor isso, é uma proposta, então nós também vamos com a nossa contraproposta, não é discutir contigo. Hoje, pelos anos que a atividade de táxi existe no nosso país, o irmão mostrou em história o nosso Roque Santeiro, o Beato Salu, que foram os primeiros pontos, paz a alma do Papa Charles Boapoati, que foi dos primeiros taxistas que a nossa cidade de Luanda e o país teve. Isso está escrito na nossa história. Então é para dizer que o lesado, porque querem lhe taxar, vamos ainda perguntar, por exemplo, os intermediários também, agora na versão daquela pessoa que procura, por exemplo, por uma moradia para arrendar. Será que o intermediário existe aí para lhe ajudar ou para prejudicar gravemente?
Vamos olhar para certos negócios de automóveis que A existem. experiência diz que ajuda e prejudica, são os dois lados. Consegues perceber, mas eu estou a dizer. Isso é Então, como tudo, ao Talibã. funcionar como faca de dois gumes, o que é que eu consigo olhar aqui? A questão Então, da como é que olhas o organização. Talibã pelas vantagens desta proposta de lei? Mano, a primeira vantagem aqui que eu peço é o seguinte: primeiro é conversar com o agente de direito, Ok. que é a comunidade dos Mas eu ainda taxistas. acho, Talibã. Permita-me, só um seu minuto, irmão. Rafael. É conversar com os agentes de direito. Não sei se entendeste a minha introdução, mano. Certo. A atividade de táxi em Angola, ninguém te acorda e diz que o meu sonho é ser taxista. É uma atividade que nós vamos parar lá por motivos de força maior. A O consequência. que queira dizer que Consequência da se má o governação. sistema Que tem de que- transportes público em Angola tivesse devidamente organizado, os taxistas seriam o engenheiro no lugar dele da engenharia, o médico no hospital dele a trabalhar, o enfermeiro, porque são os vários diplomas que eles têm. E por outra, todos nós seríamos beneficiários direito, porque o taxista também quer beneficiar de um bom sistema de locomoção. Tudo isso conta. Eu só estou a te fazer confusão aqui, senhor agente da ordem, que trabalha com a AGT, que querem me taxar porque acha que estou a criar tanta confusão aqui, porque eu gostaria de ter uma paragem em condições. Um ponto. Este é um outro dilema Estás a dos perceber? taxistas, né? Esse é um Mas, ponto. Vamos só... Eu, Há aqui um aspecto. sim, só estou a ir aos poucos. A Mamá vamos só Zungueira conversar para queixa-se, permitir a Mamá permita-me, Zungueira Rafael. queixa-se até hoje, Permita-me. que eu gostaria de estar dentro do mercado, sim senhor, a vender. Permita-me, Mas o Rafael. acesso da via principal ao mercado versus Tocou um os nossos aspecto irmãos aqui miliantes. importante. Não, deixa eu só Permita. concluir, vou lhe devolver a palavra. Eu tenho a certeza que não vais esquecer, doutor Inácio. Então, a distância daqui até o mercado, tem uns amigos do alheio aí no caminho, que a polícia já tem conhecimento que eles existem e não querem atuar como deve ser, é que estão a impedir com que os clientes cheguem até lá. Nos mercados, o que é que nós constatamos? Nós que somos usuários de meio rolante. Eu paro só por alguns segundos, entrar no mercado, quando voltar, pneu de socorro foi, retrovisor foi, a tinta riscaram. Epa, tudo isso eu não tenho a quem me queixar. Então, se essas conversas todas circularem como deve ser, aí vai ser uma pergunta direta a quem acha que aprovou essa proposta de lei. Valeu a pena? Vamos avançar ele na especialidade ou vamos dar uma pausa para primeiro organizar esses elementos que nos foi apresentado? Ok, fica aqui a questão Há agora. aqui um Rafael, aspecto importante. Qual é o fim último do processo de arrecadação de receitas ou dos impostos? É melhoria e bem-estar do seu povo. Sim. Esse é o ponto centro. E nós temos que estar aqui ávidos que os que governam não são mais angolanos do que nós. Não. Estão lá para representar o povo, para gerir as nossas receitas, mas Angola é nossa e é dos angolanos. E o Talibã tocava aqui alguns aspectos importantes e falou bem e bonito. Ninguém gostaria de ser taxista, mas há quem gosta de ser mesmo taxista. Não, se tivesse Gosta de ser condições mesmo para tal, passou a gostar. eu e refiro-me nas condições em que falou estamos. do processo da mobilidade. Exato. O processo da mobilidade gera inovação. Mobilidade gera desenvolvimento. Sim. Mas vejamos, Talibã, o que é que acontece aqui na nossa geografia, cá entre nós? O processo de arrecadação de receitas beneficia o taxista de forma direta? Não. Beneficia o automobilista do ponto de vista das estradas, desenvolvimento e etc? Não. Falou bonito e muito bem. O presidente João Lourenço tem bons projetos, mas falha na sua execução. Nós, os taxistas, temos vindo a reclamar Mas por o falta de presidente João Lourenço não descentralização. trabalha sozinho. Não, tem uma equipe, mas é o líder. É o líder, é o titular do Poder Executivo, é o presidente, tem a última palavra, e é o comandante em chefe. O que é que tem estado a acontecer aqui? Se o processo, o fim último do processo de arrecadação de receita é melhoria e bem-estar do seu povo, não é que acontece. Veja só como é que estão os irmãos da AGT, todos vaidosos, todos de fato bonitos, ou seja, não se importam com o povo. A ser verdade, diga-se a bom da verdade, aqui, cá entre nós. Não é que nós estamos a influenciar, não, Talibã, porque o processo de liderança é influenciar. Agora, Nós Rafael, temos capacidade de impactar. Sim, mas essa influência que liderar, seja de modo a olhar positivo. mesmo para a proposta, Rafael, Sim, sim. os taxistas não querem aderir, ou seja, não aceitam vão pagar. e não vão pagar. Só vejam, vá lá, aspectos negativos e que os prejudicam, é por aí? Não só. Neudo Vidal, veja aqui, para que você me cobre
Imposto? O imposto, eu tenho de estar legalizado. O titular do Poder Executivo tem que ver o taxista como uma profissão e não um número buscado. A nossa economia é 63% informal. Significa dizer que o Estado está a ser árbitro e jogador, ou seja, o Estado está a perder mais dinheiro do que ganhar. Já imaginou em formalizar a atividade de táxi como profissão? Quanto é que as pessoas deviam ter ganho? Já imaginou o mercado do 30, Quicolo, Asa Branca, uma atividade formal? Ou seja, do ponto de vista da economia circular, o Estado está a perder muito. O que é que os taxistas querem e defendem ao olhar para esta proposta? Primeiro de lei? aspecto, e a recomendação dos taxistas, profissionalizar a atividade de táxi, carteira profissional e definir quem é o taxista e diferenciar do candongueiro. Ponto centro. Porque se a atividade não for profissionalizada, não Cada um pega no seu carro e faz. Não, mas agora, permita-me só uma questão muito simples. Vamos só deixar terminar. Um ponto. Hoje a nossa atividade tem tido muita concorrência desleal. Hoje todo mundo é taxista. O policial, ao sair da unidade, exerce a atividade de táxi. O militar, a sair do quartel, exerce a atividade de táxi. O professor, no tempo de férias, exerce a atividade de táxi. Veja aqui, o verdadeiro taxista azul e branco é o que sofre com as corridas do Talibã, disse muito bem, é o que sofre com o balizeiro do polícia da ordem pública que no hoje ainda fica ali ao meio às motorizadas. Quer dizer, não despedem que estão aí trabalhar, mas também dos polícias não vamos falar, porque o policial também é vítima do próprio sistema. O polícia também é vítima da má governação. Nós queremos aqui chamar a atenção. As estradas, as vias esburacadas, porque hoje por hoje, Talibã, não se compreende se a estrada está no buraco ou o buraco está na estrada. Nós temos buraco na estrada e temos estrada no buraco. Meu irmão, isso aqui que acontece. Nosso líder. Talibã, sim. Isso aqui que acontece. Nós, os taxistas, por que insistimos? Primeiro, e volto a repetir, que fica aqui claro, diante desta câmara, primeiro, o Estado tem de trabalhar conosco para, de facto, profissionalizarmos a nossa atividade. Nem todo mundo tem. Sabes qual é a grande questão, há irmão? iniciativas para incentivo para legalizar a atividade. O que eu noto aqui é, cada vez a insistência da tecla, por exemplo, da profissionalização da atividade de táxi, vamos lá supor que mais outra. Imagine que hoje o Estado, né, o governo, decida que vai profissionalizar todos os taxistas. Mas os problemas que afligem a classe dos taxistas continuam. Que é o problema nas vias, falta de paragem em condições, problema de discussão com os trânsitos, problema com os lotadores. Não, vamos só com calma, irmão. Vamos com calma. Não sei se me estás a entender. Sim. Vamos supor que eles resolvam fazer isso. Enquanto esses problemas continuarem, é a mesma coisa que nada. Então, eu estou aqui a lembrar claramente que nós estamos a olhar o facto de serem atividades informais. Sim. Informais não quer dizer que não têm que responder com aquilo que são as exigências de normas e regras que regem o nosso país, ou então que regem qualquer economia. Então, defende que devem pagar mesmo. Vamos com calma, irmão. Eu não quero ser direito. Okay. Não sei se me estás a perceber. Existe um esclarecimento que eu sou mesmo obrigado a esclarecer para não ser mal percebido. Tirei aqui vários exemplos. Por isso é que estou a fazer esse exercício. Porque assim, vamos olhar, por exemplo, para o taxista. Senhor taxista. Vamos olhar quem é o angolano legal, que sabemos esse é angolano, é aquele que se identifica com um bilhete de identidade, certo? Quem é o estrangeiro no país? Aquele que não tem bilhete de identidade, mas tem um passaporte. Essa é uma outra conversa, porque tá nem bem, quem só tem quero tirar um exemplo. Perceba só o porquê do exemplo. Quero te fazer entender um exemplo. Quero te fazer entender um exemplo. O cidadão com bilhete de identidade entra no táxi do irmão. O que não tem bilhete entra. Sim. O que tem passaporte entra. Sim. A finalidade dele com o cobrador dele, qual vai ser? Paga só a tua corrida, que eu vou te tirar daqui até no teu ponto. Se tens bilhete ou não, paga a corrida, porque eu fiz o meu trabalho. Então, com isso, tu vai buscar o quê? Não sei se fiz entender rapidamente. Isso é para dizer que, provavelmente, as pessoas que decidiram levar essa proposta, que decidiram levar essa proposta, é neste sentido, que independentemente de serem formais ou informais, o que não corre bem, o estrago é para todos. Então, nós temos que regular
para ver se conseguimos inibir ou evitar algumas cenas. Eu não vim em defesa, não sei se me estás a entender, mas eu vim no ponto de vista que é o seguinte... Pensa-se muito bonito, mas falham na execução. Então o que é que eu pedi no momento da execução, também, por exemplo? Nem que haja uma escutação. Nós estamos de acordo também Sim. que se de facto a nossa atividade enquanto taxista fosse uma atividade regularizada, fosse uma atividade formalizada e profissionalizada, teríamos múltiplas vantagens. E o Talibã está ciente de que sabe que existe o condomínio da AGT. Existe ou não existe? Sim ou sim? Existe. Vai existir também. Queremos condomínio dos taxistas? Do BNA. Exatamente. Por que o taxista não concorre a um crédito? Por quê? Porque é uma atividade que é informal. Ilegal. É ilegal. Então, nós estamos aqui a ver, de facto, se a ideia que se idealizou em taxar os taxistas concretizar-se, primeira coisa é profissionalizar a atividade. Meu irmão líder, sabe qual é a grande questão de olhaste, por exemplo? Só já o exemplo de uma questão de um condomínio. Eu, para chegar até lá, não, vamos só pelo seguinte, todo mundo merece. Todo mundo merece. Mas eu vou repetir aqui, todo mundo merece. Nós dissemos assim, entre me dares o peixe todos os dias e me ensinar a pescar, a resposta é clara, é me ensinar a pescar. Obviamente. Sabe essa coisa de que tudo é a correr a um crédito? Tudo é a correr. Se você acorre a um crédito é porque alguma coisa não está bem, porque em condições normais o que você ganha devia pagar as suas necessidades. Mas primeiro ponto, permita-me só, irmão, permita-me só. As pessoas é que acham bonito essa palavra crédito. Cuidado. Não tem nada de bonito em crédito aí. E quando não se Agora, dá... eu, por exemplo, sou da opinião que não concordo, não aceito para todo prestador público, de serviço público, ter coisas à parte. Eu vejo, por exemplo, aí na zona baixa da cidade de Mutamba, a partir das 7, 7h30, você começa a ver autocarros a passar. Ministério dos Transportes, Exato. Ministério do Interior, Ministério das Relações Exteriores. Não sei se estás a entender. Transporte especificado, particular para aquele departamento. Eu, falando a sério, não concordo, não aceito mesmo. O teu chefe, até não estou pelo fluxo, eu estou no entender. O irmão falou algo capital no princípio da tua intervenção, que é governar, conhecer os reais problemas do país que o povo vive. Porque se você te pegam às 5 horas na tua casa ou às 6, você está no autocarro, até tiras teu sono, quando acorda, chegaste no escritório, é diferente de quem fica na paragem durante horas. E vai procurar saber a pessoa que fica na paragem durante horas. Não pensa que não tem um táxi que podia lhe pegar. Mas o taxista está consciente que as rotas que ele devia pegar para facilitar o fazer chegar cedo os irmãos dele angolanos que também têm que trabalhar na zona baixa da cidade, até hoje não melhoram as vias terciárias. Um ponto. Aquele horário ficam aí uns polícias que ficam, não sei se há quanto tempo, que só espera mesmo, irmão, mas eu comecei a trabalhar agora. Queres o que comigo? Vou encontrar aonde que me estás a pedir. A famosa micha. O irmão conhece essas expressões. Que na hora da verdade, nós vamos olhar para o ministro Manuel Homem, um abraço ao nosso... Eu lhe acho um representante da juventude angolana, um abraço ao ministro Manuel Homem, que muito tem lutado desde que subiu naquele cargo. Eu tenho certeza que os seus antecessores também lutaram por causa dessas situações. Mas eu digo, não vamos só olhar mal os nossos irmãos na via. Eu olho para os polícias em Angola, não sei se chamo de herói, se chamo de quê, porque não é fácil. Ele paga a renda na casa do taxista ou então da mãe do taxista que ele prende durante o dia. Ele volta para casa, ele volta para casa, a sair da unidade, usando o táxi que o líder aqui, Inácio, usa, que ele fatigou durante o dia, vou usar a nossa linguagem do dia a dia. O menino que ele tem que manter a ordem e a tranquilidade, lhe tirar do meio da sociedade onde ele está a criar tumultos, e sabemos que o objetivo da polícia é manter a ordem e a tranquilidade na comunidade, ele não tem condições de agir aquele miúdo, porque ele toma sopa na casa da mãe daquele miúdo de manhã cedo, já tem lá uma dívida de 2 semanas. É grave quando a gente da autoridade... Não sei se estão a perceber. Eles consideram já de tio. Na comunidade já estão a chamar a polícia de tio. Perdeu são desses aspectos todos que nós estamos aqui a apresentar, que não vão ajudar aquilo que é a intenção do governo organizar as coisas. Mas a minha questão é, o governo está mesmo interessado em organizar as coisas? Ou faz parecer que sim? Porque aqui a proposta de lei não indica isto? Não. A proposta de lei visa, acima de tudo, fustigar
os taxistas. E eu falo aqui em nome dos taxistas. Tornar mais difícil a vida do taxista? É tornar a vida do taxista mais dificílima. Porque, Nildo Vidal, diga-se a bom da verdade, o taxista como tal é o pulmão do coração do ponto de vista do transporte em Luanda, em Benguela, na Huila, no Icolo Ibengo, no Ambo e Bié. Só falar das uma maiores paragem praças dos taxistas de Caxito. causa muito transtorno. Nós somos um movimento sem igual, jamais visto. Nós temos uma força sem igual. Aliás, em junho vimos... A ser verdade, as pessoas acompanharam o que aconteceu muito recentemente e a nossa detenção de forma injusta. Os taxistas são que nem a água. A água tem uma força. Os taxistas deviam ser considerados a primeira maravilha em Angola, porque quando o táxi para, baixa a economia, para tudo. Então, portanto, só que ao achar que é uma maravilha, vão romantizar uma desorganização. O que estamos aqui a falar é conversa sem romantismo, sem maquilhagem, sem meio termo, sem meias palavras. Os taxistas estão descontentes com a reforma fiscal na pessoa singular. Ou seja, o taxista não vai pagar imposto nenhum. Enquanto a nossa atividade não for formalizada ou profissionalizada. E se forem obrigados, como é que fica? Bem, porque a lei tem uma o obrigatoriedade. último raço vai ser as ruas. Vai ser as ruas para exigir os nossos direitos. Agora, porque, irmão, nas outras geografias, vou já lhe dar a palavra. Tem dois elementos fundamentais que você veja como é que é a organização do país. Ao entrares por Angola, tu vês como é que é a postura do agente da autoridade te diz alguma coisa. Que país temos e que país teremos. Ao ver o taxista como movimenta-se, também diz alguma coisa. Instante, o mano Talibã, meu irmão, que eu admiro tanto, gosto, parabéns, tens feito um grande trabalho, falou das maparagens. Que é um grande problema que se debate, não existe paragem, não existe aqui paragem específica. Se for agora para os congolenses, cá em Luanda, só Luanda, os congolenses não têm paragem de táxi. Em Viana, por exemplo, Talibã, os táxis não passam no beco. Quer dizer, não respeitam o taxista. Não, a paragem dos congolenses que fala agora foi mudada por um outro lado. Exatamente. Mas só funciona no período diurno, porque a noite é igual. Não, veja, criou-se baias ali. Talibã, criou-se baia. Estão preocupados com o turista. Mais do que você agradar o turista, não agradas porque é o teu povo. Porque, ao fim e ao cabo, a Constituição da República diz que o poder paira onde? Sobre o povo. Agora, sabes onde é que eu estou até aqui? Nós estamos mesmo já no fim. Já não temos tempo, não é, Edbits? Já não temos tempo. Ainda que for o meu ponto... Vamos fazer o seguinte, Talibã. Como não é uma única conversa, esse é o primeiro episódio desta conversa que vamos ter, porque é só uma proposta de lei que foi aprovada. Sim. Obviamente as discussões vão continuar ao nível da Assembleia Nacional. Que recomendações finais é que gostava de dizer enquanto influenciador que também vê-se afetado por esta proposta de lei? Bem, primeiro eu apelo sempre à calma. Eu sei que atendendo às dinâmicas, a palavra calma soa um bocado mal para quem já quer resultados do que se pretende. Quando eu peço sempre calma, é com a calma que nós conseguimos agir na certeza de que estamos a marcar passos certeiros. Permitam-me aqui a redundância. O irmão é um líder. Nós todos conhecemos em definição a grande força que é o taxista. E essa grande força nós não podemos olhar ela no ponto de vista negativo. Como quem diz, olhar para o movimento de taxistas como um barril de pólvora, que no mínimo da faísca explodimos. Não, nós temos que olhar como uma corrente muito forte no ponto de vista positivo, em que nós podemos influenciar o deputado que está sentado aí, podemos influenciar o ministro e, ao mesmo tempo, influenciar o próprio presidente da República, que é o chefe do executivo, a reverem certas leis, a não tomarem eles segundo a vontade deles, mas sim terem cuidado de antes conversarem conosco, porque as tais leis, no fim das contas, é para nós, que somos o povo. É que somos ou os beneficiários ou os prejudicados. Mas aqui a intenção é que todos saiamos beneficiados dessas leis. Obrigado, Talibã. Bem, a nossa recomendação, Nildo Vidal, e aqui eu falo com muita responsabilidade porque estamos a representar os taxistas. Primeiro, nós temos sim muito gosto de ver a Angola melhorada. Os deputados não são mais angolanos que nós, os taxistas, particularmente falando. E aqui um aspecto que o Nildo, na introdução, falou. Esta lei foi aprovada pura e simplesmente pela bancada parlamentar do MPLA. E o MPLA é o causador da fome, da miséria. 68 abstenções.
Exatamente. Então, veja que aqui alguma coisa não está bem. A nossa recomendação é, senhores Foram deputados... abstenções ou então negação mesmo? Abstenções. Abstenções. Você sabe o que é que nos diz a abstenção? Vamos chegar ali. Abstenção. Senhores E então deputados, parem de acusar só os deputados do MPLA. Não, os deputados representam... Nessa hora. quem- Sim, não. Eu refiro-me eu voto, quanto à aprovação ou reprovação. Eu estou a Porque a deixar só abstenção recomendação também. dos taxistas. Sim. Os taxistas recomendam para que, ainda que está na especialidade... Não, na generalidade. Está na generalidade, vai Sim. na especialidade. Não partam mais para a generalidade ou na especialidade sem antes vir ter conosco. Venham ouvir o que os taxistas querem, o que os taxistas pensam, o que é que os taxistas acham. E eu já deixei claro, profissionalização da atividade, melhorar a vida socioeconômica do taxista, porque o taxista está cada vez mais pobre, ele nasce pobre, como pai é que dele seria é aqui- pobre, como é que mãe seria dele é aqui, muito pobre, rapidamente, ele morre pobre, não há aqui uma política de governação Mas para quando diz dar melhorar como? em todos os Rapidamente. aspectos, trazer o pão na mesa, porque nós temos muita fome. Veja que o taxista não tem políticas voltadas para o taxista do ponto de vista da empregabilidade. Não há emprego para o taxista. Usa uma viatura de aço que sustenta 9 famílias. Nós estamos a trabalhar, passo o termo, em escala, e nós não usamos escala, usamos o outro termo, permita-me, falida. Uma viatura trabalha 5, 6, 7, 8 pessoas para garantir o pão na mesa da família dos taxistas. Os Para taxistas, concluir, Inácio? para concluir, os taxistas estão cada vez mais pobrérrimos. Está cada vez mais pobre, não tem comida na mesa, temos fome. E em psicologia aprende-se que quando há fome, ou seja, não há respeito, ou seja, quando a fome bate a porta, a moral sai pela janela. E, fim a cabo, vamos começar a perder a moral e a dignidade. Quer dizer, não permitem que o MPLA que governa o país continue a delepidar o país. Ok, Nós muito obrigado. somos angolanos e Angola é nossa, os taxistas é um movimento sem igual. Vamos continuar a discutir de forma desapaixonada, sem meio termo, sem meias palavras e sem maquilhagem. Obrigado. E aconselhamos os deputados a calçarem tênis, usarem polos, irem às ruas. Ouvir o que é que taxista quer, o que é que taxista pensa. Obrigado, Rafael. Obrigado. E mais, Nildo, permita. Nós, Já os não temos taxistas, tempo mesmo. estamos a considerar 2026, 2027 como sendo o último combate. Este é o último combate. Ou vai, ou sim, ou sim. Bem, ficou aqui em meias palavras. Obrigado, Rafael Inácio. Obrigado, Talibá, pela presença da Arquealanda. Na verdade, não se esgota aqui este assunto, é a nossa primeira conversa neste nosso exercício de cidadania. O Panorama Nacional é o programa da IBTV que traz sempre assuntos de forma a analisar assuntos que naturalmente as pessoas querem ver analisados e para produzir ideias a olhar para a Angola, que se pretende cada vez melhor. Nós temos toda a intenção de ter outro programa com Rafael Inácio para falarmos também, por exemplo, daquela ideia dos táxis de 250 kwanzas, muito assunto que queremos falar, as paragens, enfim, e queremos convidá-lo num próximo momento para voltarmos a falar, só olhar para estas questões com alguma profundidade. Fica aqui este nosso exercício, vamos tê-lo um próximo, a olhar ainda para esta proposta de lei em próximas oportunidades com outros intervenientes aqui na EBTV, a marca que marca. Não te esqueças, a vida é uma autêntica escola porque todos os dias estamos em aula Zoom. Um abraço, até a próxima edição deste episódio.